O Hospital Santa Terezinha em Erechim é a referência em saúde para a cidade e região. Com a chegada do inverno, o atendimento já é intenso e cresce ainda mais. Cerca de 200 pessoas procuram o hospital diariamente. De acordo com o diretor executivo do Hospital Santa Terezinha, Rafael Ayub, o aumento de serviços oferecidos pelo hospital também tem gerado maior procura por parte de pacientes. Porque o que a gente vê é que quanto mais a gente oferece serviços, Júlio, mais procura há. Então a gente não cansa de dizer aqui, nunca fizemos tantos exames de raio-x, nunca fizemos tantos exames de tomografia, a fila de espera para ressonância, a fila de espera para cirurgia. E o pronto-socorro hoje, se a gente for ver a evolução de uma média diária de atendimentos, hoje a gente está batendo quase 200 atendimentos por dia, Júlio, no pronto-socorro. O primeiro deles são os casos de emergência que muitas vezes chegam de ambulância e precisam ser priorizados. O outro fator são aquelas situações em que o paciente poderia procurar atendimento em uma das unidades básicas de saúde da cidade, mas optam por ir ao hospital. A gente tem estudos que mostram que como é que funciona o pronto-socorro, né, Júlio? O paciente chega lá, ele faz uma ficha e passa numa triagem com a enfermeira. Essa triagem não é da cabeça da enfermeira, ela tem critérios de classificação. Os critérios vão dizer lá se a frequência cardíaca está alterada, se a pressão está alterada, se a temperatura está alterada, então tu classifica como vermelho, laranja, azul ou verde. Isso significa que é muito urgente, que é médio urgente, que é nada urgente ou que pode esperar mesmo. E isso faz a classificação e é conforme a classificação os pacientes são chamados pelos médicos. Obviamente que se tu classifica 10 como verde, vai ser atendido o que chamou primeiro, ou pelas prioridades de deficiente, etc. Mas a lógica é essa. Então os que são emergência têm que passar primeiro. Os que chegam de ambulância passam primeiro. O diretor executivo do hospital explicou como funciona a escala de atendimento dos pacientes. Nós temos geralmente 2 médicos no pronto-socorro. Nós temos um só médico no pronto-socorro da meia-noite às 8 da manhã. Depois nós temos 2 e a partir das 6 da tarde nós temos 3 até às 10 da noite, Júlio. Porque a gente foi vendo conforme o movimento e necessidade. Como é que funciona? Então o paciente chegou lá de manhã, foi classificado, foi atendido, o médico pediu exames para ele. Os exames demoram de 2 a 3 horas para serem solucionados, resolvidos. Então o médico segue atendendo ali as fichas. Vai chegar um momento, Júlio, que ele tem que rever os exames para ver o que vai fazer com o paciente. Se vai internar, se vai mandar embora, se vai encaminhar para outra coisa. E aí já começa. Bom, aquela fila não parou ainda ali do pronto-socorro. E ele tem agora que dar atenção para 2 fatos. Para quem está chegando e para quem já fez exame. Se chega uma emergência, Júlio, de um paciente que tem uma parada cardíaca, que precisa de uma intubação, esse médico vai atender a sala de emergência. Então ele já para de atender lá as fichas comuns, para de reavaliar os pacientes para atender aquela real emergência e urgência. Devido à gravidade de alguns casos, o hospital chegou a ter que entubar pacientes no pronto-socorro, pois a UTI estava lotada e isso demanda uma atenção especial da equipe. Conforme Rafael Ayub, esse tipo de situação também gera demora no atendimento de outras pessoas. E nós tivemos ao longo desses meses, antes da entrada do frio, Júlio, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, pacientes entubados lá na emergência, porque não tinha mais leito na UTI. E esse paciente precisa de um cuidado mais específico, e eu não tenho como contratar daí um dia mais um médico. Outro fator que causa demora de resolução de alguns casos mais graves são daqueles pacientes que ficam internados no Hospital Santa Terezinha, aguardando um leito em Passo Fundo, porque embora os médicos de Erechim sejam capacitados para prestar qualquer tipo de atendimento, o hospital não tem habilitação para determinados procedimentos. Hoje a nossa referência é Passo Fundo, e nenhuma crítica aqui a Passo Fundo, mas se chega um paciente infartado hoje no Santa Terezinha, por exemplo, eu tenho que fazer uma medicação que custa lá quase 3 mil, um trombolítico, porque eu não posso fazer o procedimento arterial nele, o procedimento lá de hemodinâmica, porque eu não tenho habilitação para isso. Eu tenho médicos, eu tenho equipamento, eu tenho capacidade, mas eu não posso fazer, porque eu não sou habilitado. Eu tenho que mandar esse paciente a Passo Fundo.
Passo Fundo demora lá 10 dias, 15 dias para conseguir abrir uma vaga, porque a demanda deles é muito grande, e nisso eu posso estar gravando, inclusive, o caso do meu paciente, né, Júlio? A gente fala, às vezes, aqui casos de amputações, por exemplo. Eu tenho dito isso quando tenho oportunidade. O paciente chega lá com uma obstrução da veia, não está indo circulação para o pé. Eu tenho que mandar para Passo Fundo para fazer um procedimento endovascular. O cara entra com um catéter pela veia, desentope, bota um stent, alguma coisa. Ele chega no Santa Terezinha, dou medicação e cadastro ele no... Só que se demorar mais de 10 dias, daqui a pouco eu tenho que fazer uma amputação para salvar esse paciente, Júlio. Então, agrava a questão do paciente, sendo que, de novo, eu repito, temos equipamento, temos médicos capacitados aqui, temos capacidade de fazer, mas não podemos fazer porque ainda não temos essa habilitação.